Então tá, gente, antes de tudo, tá no Moodle já a terceira prova de processo de fabricação mecânica, tá? Referente ao que a gente viu nas últimas aulas, que foram os processos de usinagem. Dessa vez, eu não consegui fazer a prova daquele jeito, no qual vocês respondem no próprio Moodle, né? Mas, enfim, eu subi lá um documento, é um exercício avaliativo. Eu vi que acho que foi a Lidiane já entregou. E vocês podem... Ah, não, desculpa, foi o Pedro Henrique já entregou. E vocês podem fazer, se quiserem, manuscrito, né? Mas pode ser digitado também, tranquilo. Beleza? Se tiverem dúvidas, mandem e-mail. Então, gente, na aula passada a gente viu os processos ali finais de usinagem. Então, retificação, furação e bruxamento. Para essa aula, a gente vai de novo mudar completamente os nossos processos de fabricação. Então, aqui a gente já está falando da soldagem. Eu acabei esquecendo de trazer aquela figura que a gente sempre usa aqui, divide os processos, né? Mas a gente vai trabalhar com esse outro grande parte, o grande conceito dos processos de fabricação mecânica. Soldagem é importante? É muito importante. Então, dentro da engenharia elétrica em si, a gente tem alguns processos de soldagem, que é quando a gente faz, a gente estanha peças, né? E tem várias particularidades desse processo também, eu não trouxe ele nessa aula, quem sabe a gente pode explorar isso em aulas futuras. Mas como a gente está falando em processos de fabricação mecânica, os processos de soldagem são outros, são os processos clássicos de soldagem, de união de peças, para que a gente possa utilizar isso como uma força mecânica mesmo, né? Então a gente vai unir duas superfícies e elas vão estar numa ação mecânica e tem que resistir uma determinada ação mecânica. Ah, professor, mas quando a gente lá está soldando componentes numa placa de circuito ou um circuito impresso, essa solda funciona para manter ele mecanicamente no mesmo lugar. Sim, com certeza. Mas, por exemplo, um capacitor soldado numa placa, ele não vai estar sob um esforço de tração muito grande, de cisalhamento grande, ou de compressão muito grande, ou qualquer coisa desse tipo. É basicamente para a gente manter aquela peça no lugar ali. Então, o estanho é suficiente para segurar as peças ali. Quando a gente está falando de processo de soldagem mecânica, é diferente, são coisas muito maiores, tal, é bem diferente. Então, a soldagem é considerada ali um processo de união. Porém, muitos processos de soldagem ou variações desses são utilizados para deposição de material sobre uma superfície. Então, além de eu usar a soldagem para eu fazer a união de duas peças, então eu tenho duas peças separadas, faço um chanfro, o que quer que seja, e uno essas duas peças com o processo de soldagem, eu posso também fazer um processo de revestimento no meu processo de soldagem dos materiais também. E hoje em dia, com o advento da manufatura 3D, então, existem processos de fabricação em 3 dimensões, não só com polímeros, então não só aquelas máquinas de impressão 3D, no qual tem a deposição lá de um material polimérico, né, que a gente pode ter numa bancadinha em casa, tal. Não, existem máquinas muito maiores que fazem a deposição de metais, então conseguem construir um metal na forma tridimensional por impressão. E nada mais ou é muito similar a um processo de soldagem no qual a gente começa a construir a terceira dimensão. Então, tradicionalmente, um processo de soldagem, a gente tem ele em 2 dimensões, né? Ou a gente faz lá um cordão de solda para unir 2 peças. A partir do momento que a gente começa a adicionar camadas uma em cima das outras, a gente pode formar objetos. Eu não trouxe isso na aula de hoje, mas se for de interesse de vocês, eu posso dar uma explorada nesses assuntos também. Fiz uma disciplina sobre isso aqui na pós-graduação. Mas é um pouco diferente, é um pouco igual, então diversos efeitos que a gente vai estudar ao longo das aulas no processo de soldagem ocorre também no processo de impressão 3D, como zona afetada pelo calor, como resfriamento rápido dos metais ali, deixando eles muito frágeis por conta de efeitos de formação de matriz martensita, tal. A gente tempera o material, porque quando a gente passa um cordão de solda ou um processo lá de impressão 3D,
ele é muito quente e ele esfria muito rápido. Isso faz com que o material fique muito rígido e muito quebradiço. E isso vai influenciar na resistência final do material. A gente vai ver isso para a soldagem também. Então, uma definição da soldagem é a operação que visa obter a união de duas ou mais peças, operação que visa obter a coalescência localizada, produzida pelo aquecimento até uma temperatura adequada. Então, coalescência localizada, vou unir essas duas peças que são diferentes e vou usar, podem ser do mesmo material, não, mas são duas peças que estão tradicionalmente separadas, né? Então, eu quero unir ali duas chapas metálicas e vou passar um cordão de solda. Como é que a gente faz isso, esse cordão de solda? A gente aquece aquilo ali até uma temperatura adequada, vai ter a fusão do meu metal, vai ter a fusão do meu metal de base e o meu metal de adição, ou mais o meu metal de adição, mais o meu metal de base, então, ou só o metal de base. Existem diversas formas de se fazer a soldagem, mas tradicionalmente tem dois metais, o de base e o de adição. Então, processo de união dos materiais baseado no estabelecimento na região de contato entre os materiais, sendo unidos por forças de ligação química de natureza similar às atuantes no interior do próprio metal. Então, a gente quer lá que tenha características similares a... Se são duas chapas de aço carbono 1020, depois que eu uno as duas, eu quero que aquela parte da união ali continue tendo as propriedades mecânicas de um aço carbono 1020. Não adianta a minha solda ser mais quebradiça. O meu componente mecânico vai falhar. Então, eu preciso ter um conhecimento do que eu estou querendo fazer, para que eu estou querendo fazer, e aí saber escolher o processo de união, o processo de soldagem correto para aquela operação. Existem diversos tipos de processo de soldagem, a gente vai ver muito por cima hoje só quais são esses tipos. Ao longo das próximas aulas, a gente vai entrar mais a fundo nesses processos. Então, teve toda uma evolução histórica da soldagem, no qual a gente começa lá nos anos de 1825, por aí, formação lá, criação do arco elétrico. Então, se descobriu que um arco elétrico podia fundir materiais e eu podia usar isso para unir materiais. Depois eu tenho o arco a carvão, uma resistência elétrica, arco metálico, aluminotécnica, nem conheço, não deve ser mais utilizado, oxiacetilênica, que é utilizado até hoje, hidrogênio atômico, proteção gasosa, arco elétrico com proteção gasosa. Então começou a se entender aqui, a partir dos anos ali, quase 1950, que quando eu estou fazendo a soldagem de um material, como o meu metal está em rubro, ele está aquecido, ele tem muita reação com oxigênio. Então eu posso ter fatores de quebra do meu cordão de solda pela inclusão de oxigênio no cordão de solda. E aí se aprendeu, ou se descobriu, que poderia se fazer um arco elétrico e jogar um gás inerte ali, um argônio, alguma coisa assim, um nitrogênio, para com que, quando eu estou fazendo a soldagem, aquele cordão pequeno de solda está rubro, está quente, ele não tenha contato com o ar. Então, existe lá uma proteção, uma cama de gases sobre aquele cordão de solda e vai fazer a proteção dele para que ele tenha uma melhor qualidade. Arco submerso, então, eletrogás, ultrassônico por atrito, feixes de elétron, plasma, laser, enfim, assim sucessivamente. Tem cada vez mais, se descobre, se cria novos tipos de fazer a soldagem dos materiais. A formação da junta soldada, então, de forma simplificada, é formada por dois tipos lá, né? De forma simplificada, então, a peça metálica é formada por um grande número de átomos. Esses átomos são dispostos em um arranjo espacialmente característico. Então, quando a gente tem lá uma superfície de um metal, se a gente pegar o meu metal e colocar ele num microscópio, por mais polida que a minha superfície seja, eu vou ver que ela ainda é formada por esses dentes aqui. E a minha solda, ela tem uma grande influência em relação a esses dentes que estão aqui. Então, existem dois grandes tipos de soldagem que a gente pode dividir. A formação, então, existem dois grandes métodos. A formação de uniões dá origem a dois grandes processos de soldagem, que é a soldagem do tipo por pressão, onde eu tenho lá essas superfícies rugosas. É claro que isso aqui está muito... Isso aqui não condiz com a realidade, né? Então, esses dentes são microscópicos, né, gente? Passando o dedo a gente nem sente. Então, vou lá e faço uma pressão muito grande no meu material e eu tenho lá uma união desse material por pressão. Ou a soldagem que a gente chama de soldagem por fusão, que é o motivo da nossa aula, do que a gente vai estudar nas próximas semanas. Que, no caso, o ano que vem, que é a soldagem utilizando um metal de adição e calor. E vou formar uma junta soldada aqui. Então, eu tenho o meu material de base, que é a minha peça que eu quero unir. Eu vou lá, faço um chanfro, vou lá, coloco um metal de adição e calor e faço a fusão desse material. E isso aqui é um corte da seção transversal, olhando
no microscópio ou numa forma específica de se olhar, daí eu tenho lá a formação da minha junta soldada. O metal de adição dá para ver aqui, ó. Dá para ver também a zona afetada pelo calor. Como isso aqui esquenta muito, essa zona aqui vai mudar as propriedades do meu material que está sendo soldado bem naquela junção ali. Então, como eu falei, pode quebrar, alguma coisa desse tipo. Então, tradicionalmente, quando a gente está fazendo a solda de algum material, a gente tem lá um metal de adição, a gente tem aqui uma fonte de calor, e essa fonte de calor pode se dar por uma chama, por um arco metálico ou alguma coisa nesse sentido. Eu tenho minha metal de base e eu vou ter a formação da minha solda aqui na poça de fusão. E aqui eu tenho a minha parte de penetração aqui. Então, a minha solda formada aqui, essa solda é uma mistura do metal de base com o meu metal de adição. Então, eu tenho uma fusão dos meus, uma mistura dos meus metais aqui. É por isso que eu vou ter uma propriedade diferente dos metais. E existem diversos tipos de solda que eu posso fazer. Então, a solda ali que eu falei, no qual a gente vai lá e usina um chanfro no meu material, por um processo de fresamento, por exemplo, e eu vou fazer a adição da minha solda aqui em cima. O meu cordão de solda é esse tipo de solda de topo. Posso ter o tipo de solda de ângulo, solda de canto, solda sobreposta, solda de aresta e tantas outras formas de fazer a soldagem desses materiais aqui. Então, existem diversas formas de eu fazer a união e os diversos tipos de direção de soldagem. Não só eu posso fazer um passe de soldagem, como eu posso fazer sucessivos passes. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, em duas até, que fabricavam caldeiras, vasos de pressão. E para fabricar vasos de pressão, precisa se garantir que aquele vaso de pressão, aquela caldeira, não vai explodir com a pressão que ela tem. Para a gente garantir isso, a minha solda ela precisa ser muito reforçada. O meu material lá de base, a espessura aqui da minha parede de uma caldeira é muito grande para que ela não se rompa. Então, eu não vou conseguir, com um passe só de um cordão de solda, fazer todo o meu processo de soldagem. Eu vou ter que fazer lá um primeiro passe, eu tenho até um metal aqui embaixo ainda. Um passe raiz, o meu segundo passe, terceiro passe, assim sucessivamente. Vou fazendo 7 passes, 8 passes, até que eu formo a minha junta soldada. E essa junta soldada tem várias coisas aqui. Tem os vários passes, tem uma margem, que é essa interação aqui do metal de base e metal de adição, tem uma face, tem um reforço, tem uma raiz, tem um cobre junta, que é essa parte aqui de baixo. Então, a propriedade de uma solda que está acontecendo aqui, ela é diferente na margem do que está aqui nessa parte interna aqui. Até porque isso aqui é muito provável que tenha sido feito com uma soldagem do tipo Big Mac, no qual esse tipo de soldagem, a interação entre o metal de base e o metal de adição é um pouco diferente do que se fosse um eletrodo revestido, por exemplo. Mas as propriedades do meu material vão variar aqui. E isso aqui é motivo de muitas falhas ao longo dos anos, né? Então, diversas coisas se quebraram, se romperam por problemas de soldagem mal feita ou no qual não se tinha o conhecimento do que se estava realizando. Então, navios afundaram, assim, sucessivamente. Várias coisas já deixaram de ter o seu comportamento adequado por problemas na soldagem. Tem passes de enchimento, tem diversas camadas, passes de acabamento, enfim. Depois eu posso lixar essa peça aqui, então eu posso fazer algum processo de desbaste, acabamento superficial e ainda posso pintar isso daqui para que não haja, então, a oxidação dessa junta soldada. Eu posso fazer também uma solda que a gente chama de solda plana, solda horizontal, vertical, sobre a cabeça, assim sucessivamente. Solda sobre a cabeça é muito perigoso, porque eu posso pingar material de adição aqui. Então, tem que ter os parâmetros de soldagem, tem que ser bons, e principalmente o operador tem que saber o que está fazendo, tem que ser um soldador muito bom. Então, existem diversos tipos de processo de soldagem, a gente pode destacar alguns, que é a soldagem por eletrodo revestido, que é o tipo mais utilizado por conta da sua versatilidade. Soldagem TIG, que é o de maior dificuldade de operação e requer um operador habilidoso. Soldagem MIG-MAG, que é considerado um processo semiautomático de baixo custo. Soldagem oxigás, utilizado para produzir calor e fundir o metal de base. A gente vai estudar nas próximas aulas cada um desses processos de soldagem em maior detalhe. Hoje eu quis trazer um aspecto geral, aí uma visão geral dos processos de soldagem. Então aqui tem um exemplo dos processos de soldagem por eletrodo revestido. O que significa eletrodo revestido? É esse tipo de soldagem aqui, no qual
esse operador aqui está apoiado aqui na minha peça e eu tenho esse eletrodo aqui. Esse eletrodo, ele tem diversas camadas. A parte interna desse eletrodo é o meu material de adição e a minha parte externa desse eletrodo é o revestimento que é utilizado para proteger o meu processo de soldagem. Como eu falei para vocês, durante o processo de soldagem, existe aqui, a luz está muito forte, né, mas o meu calor gerado ali é muito grande, então o meu material está fundido. Se o meu material está fundido, ele está altamente reativo com oxigênio. E o revestimento desse eletrodo, ele derrete junto com o meu processo de soldagem e ele boia na superfície. E aí a gente chama isso de escória. Essa escória ela fica dura depois desse processo de soldagem e a gente tem que pegar lá uma machadinha e quebrar essa escória. A gente tem que utilizar um óculos de proteção. Esse tipo aqui é um óculos do tipo automático. Então, quando tu está soldando, ele escurece sozinho. Tu para de soldar, ele fica claro de novo. Existem óculos que são... É o que eu utilizei quando eu fiz o curso técnico. Eles são bem menores e diferentes desse aqui, que é escuro o tempo todo. Então, tu levanta o capacete, vai lá, aproxima o eletrodo de revestido para fazer a soldagem. Quando ele está na posição, tu fecha o capacete. Quando tu fecha o capacete, tu não enxerga nada. A partir do momento que tu acende o eletrodo ali, e ele vai gerar aquela luz, daí tu começa a ver, começa a enxergar o que está sendo feito. É claro que isso depende muito da habilidade do operador, né? Então, é um processo que não é fácil, vamos dizer assim, até porque à medida que tu está usando esse eletrodo, ele está sendo consumido. Então, tu não só tem que andar para frente com o eletrodo, como tu tem que ainda aproximar o eletrodo cada vez mais da peça que está fundido, até ele ser totalmente consumido. Então, como eu dizia, o meu professor de soldagem, aí da graduação, então tem um grau de dificuldade aí, que é, uma coisa é tu andar na rua reto e saber para onde está indo. Isso seria se o meu metal de adição não fosse consumido. Outra coisa é tu andar na rua reto, olhando para baixo ou mexendo no smartphone. Então, tem que entender que tem um grau a mais de dificuldade, e é o que acontece quando a gente solda com o eletrodo revestido. Então, o meu eletrodo começa a ser consumido. Ele vai formando a escória e tudo mais. Tem o processo de soldagem TIG, que eu particularmente nunca soldei com o processo de soldagem TIG, até porque ele é bastante difícil. Então, ele é utilizado em peças os quais eu quero ter um acabamento superficial melhor, quero soldar um aço inox, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Ele tem um eletrodo de tungstênio que não se consome, mas ele tem um metal de adição que está aqui, ó. E esse metal de adição, se vocês olharem, ele está cru, ele não tem nenhum revestimento. Então, o que é utilizado para proteger a minha solda, que está vermelha aqui, ou que está rubra, é um gás que passa por dentro dessa pistola aqui também. Então, além de acender lá o eletrodo, tem um determinado gás que é jogado ali que faz a proteção da minha solda. Então, diferentes tipos de gases fazem diferentes proteções. O eletrodo de tungstênio pode ali ser consumido? Pode, no processo de fusão ali, de abrir o meu arco metálico e tal. Isso é um erro de operação, mas é por isso que tem essa parte aqui de trás. Então, à medida que se consome indevidamente, ou enfim, característica do próprio processo, o meu eletrodo de tungstênio, eu vou lá, é uma haste, eu tiro essa haste, afio ela de novo, coloco ali, a gente vai ver isso em detalhes e continuo o meu processo de soldagem. Tem o processo de soldagem, então, aqui por MIG-MAG. Então, MIG-MAG vem de metal inerte gás ou metal ativo gás. Então, esse aqui é um processo que se diz semiautomático, porque a pistola tem um metal de adição que passa por dentro dela e ela fica num rolinho na máquina. Então, tu aperta um gatilho quando tu começa o processo de soldagem. Esse gatilho faz com que o gás comece a sair, abre o arco elétrico e o metal de adição é empurrado continuamente no meu processo de soldagem. Então, requer também uma habilidade do operador para fazer esse tipo de solda aqui, mas o acabamento superficial é muito bom. Isso aqui é uma peça de prova, né? Então, eu soldei exatamente esse tipo de chapa metálica quando eu fiz o curso técnico. Interessante que o processo de soldagem por MIG-MAG, eu gosto do cheiro da soldagem do MIG-MAG. Não sei se é por causa do gás ali, o que acontece, mas sai um cheirinho de queimado, que é um cheirinho bom. Então, é um processo já semi-automático, porque eu não preciso, com o meu eletrodo revestido, né? Então, eu começo a consumir o meu eletrodo, eu tenho que trocar o meu eletrodo. Aqui eu não troco o eletrodo, eu tenho um rolo lá com vários metros de fio, que eu consigo fazer grandes processos de soldagem sem precisar trocar esse rolo. Então, é um processo mais automatizado, um processo mais moderno, tal, mais recente também. E hoje em dia, já ele é bastante barato. E, por fim, aqui a soldagem oxoacetilênica. Então, essa soldagem aqui sim precisa de um operador habilidoso. Porque, de novo, eu tenho um metal de adição aqui, qual o operador está segurando. Eu tenho minha fonte de calor, que é literalmente fogo. Então, é uma mistura de um gás comburente junto com o combustível.
o oxigênio junto com acetileno, algum outro tipo de gás inflamável, a mistura é feita por esses reguladores aqui, então eu consigo regular como eu quero a minha chama desse processo. Eu vou lá, acendo ele e vou fazer a adição do meu metal de base. Bastante utilizado para cobre, para latão, soldar prata também, então joias são soldadas dessa forma. É claro que a pistola de soldagem de joia não é desse tamanho, é uma pistolinha bem pequenininha, com um biquinho bem minúsculo, eu vou lá, soldo o ouro, por exemplo, eu faço por esse tipo de processo aqui. Aqui eu não tenho já uma proteção do meu metal, então ele vai ficar rubro, mas os efeitos do oxigênio não são tão fortes aqui, porque esses outros metais, ouro, prata, cobre, latão, que eu estou fazendo soldagem, não tem tanta influência lá quando eu tenho ele rubro com a adição do meu oxigênio. Beleza, gente? O exercício, então, é qual a definição da soldagem e cite alguns exemplos de utilização dos processos de soldagem. Dúvidas? Sucesso, gente. Mais uma quinta-feira de aulas vencida, então. Quem não tiver dúvidas, basta colocar a presença no chat, está dispensado da aula. Um bom final de semana a todos aí. E como a gente não vai mais ter aula mesmo, então um bom Natal, um bom final de ano para todo mundo. Cuidem-se. E é isso aí, gente.